Pessoal, isso é apenas uma parte do treinamento. Se você quiser ver os pilares profissionais completo, clica no link aí. Então, continuando aqui os nossos episódios, né? Já falamos de remuneração, já falamos aí da PLR, já falamos do nível de sobrevivência, do recrutamento e seleção. Agora vamos falar uma outra vertente, é uma vertical da avaliação de desempenho. Olha só, avaliação de desempenho, gente, é um negócio que existe, acho que desde que o homem é homem. Sempre existiu o tal da avaliação de desempenho, sempre. A todo momento na nossa vida, essa atual ou nas antigas, sempre tinha uma avaliação de desempenho. O cara que estava lá construindo a pirâmide, se não cortasse a pedra direito, se não levasse direito e tal, ele já estava reprovado naquilo lá, entendeu? Então, isso desde os chineses, são coisas muito antigas, então a avaliação de desempenho sempre existiu. A grande treta dos empregados com avaliação de desempenho, às vezes é uma memória ruim. É uma memória ruim porque ele pode ter feito um processo, a empresa pode ter feito um processo de avaliação de desempenho e no meio do processo outras coisas aconteceram que manchou, ficou aquela mancha no recurso da avaliação de desempenho. Eu vou dar um exemplo para vocês. Numa indústria fizemos um trabalho de remuneração e depois entramos com avaliação de desempenho. E essa avaliação de desempenho, ela está ligada ao programa de remuneração. Ela não existe avaliação sem um programa de remuneração. Depois a gente pode dar um enfoque nisso. Mas assim, aí você vai fazer a avaliação de desempenho e a pessoa teve uma má experiência com aquilo. Então ela já não vai gostar. E as empresas estão muito preocupadas, às vezes, em avaliar inúmeros quesitos. Gente, não existe melhor forma de você perder um trabalho que é difundir, aquilo ser difuso para um monte de coisa, entendeu? Aí o cara põe lá 22 itens, 30 itens para serem avaliados. Ou faz aquela avaliação que demora 500 anos e tal. É assim, eu acho que para toda empresa sempre tem um método correto. Isso que eu estou falando para vocês é o beabá, é o basicão para empresas que tiveram uma experiência ruim de avaliação de desempenho ou que nunca tiveram uma avaliação de desempenho ou que estão usando a sua avaliação de desempenho talvez de uma forma ainda minimizada. Então a avaliação de desempenho, ela é uma ferramenta, gente, positiva. Por que é positiva? Porque se Zezinho e Mariazinha estão participando do processo de avaliação de desempenho, significa que eles estão no jogo. Se eles estão no jogo, nunca que esses caras vão ter uma nota 0. Então a nota 0 já está fora da nossa avaliação de desempenho. Porque olha só, se você tem algum colaborador, algum empregado, que já está assim, meio que na reta, que já tem problemas de comportamento, porque 85% das pessoas demitidas das empresas não são demitidas pela parte técnica, são demitidas pela parte comportamental. Então, se você já tem aquele empregado com problemas comportamentais, para que você vai colocar ele numa avaliação de desempenho? Você tem que colocar na avaliação de desempenho quem está no jogo, entendeu? E tem que resolver os seus problemas, né? Então, a avaliação de desempenho ela tem que ter um público corretamente dimensionado. Ela tem que ter os quesitos corretamente dimensionados. E eu vou falar outra coisa, olha só, que se aplica também a PLR, também se aplica a avaliação de desempenho. E é muito comum, a gente vê isso sempre nas empresas. Quando o chefe vai avaliar o empregado, ele tem a ótica do chefe, né? É a ótica do chefe. E, na verdade, a ótica que ele tem que ter, olha só, é a ótica do outro. Entendeu? Vamos supor que ele está avaliando ali um carregador, o cara que carrega o caminhão. Entendeu? Ele tem que ter aquela ótica do cara também. Além da dele, ele tem que conseguir enxergar a ótica dele. Entendeu? Qual foi a educação que aquele cara teve? Entendeu? Que família que tem esse cara? Da onde que ele veio? Entendeu? Por que ele fala tão errado? Por que ele não sabe escrever? Quais foram as limitações daquela pessoa? Né? E aí, ele se colocando no lugar da pessoa, ele vai amenizar, eu não diria amenizar, mas ele vai direcionar mais corretamente a cobrança que ele vai poder fazer disso depois.
Entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, a gente não pode julgar tudo, contrariamente ao que a gente aprendeu aí, com o mesmo peso, porque as coisas não têm o mesmo peso. Então, quando você for avaliar um gerente, uma liderança, um diretor, o teu olhar ele tem que ser infinitamente mais crítico, o teu questionário tem que ser mais elaborado, né, para fazer pensar, do que quando você avalia uma área operacional. E vamos lá, vamos voltar a falar dos quesitos. O que é importante nos quesitos hoje? A avaliação de desempenho ao longo dos anos, ela mudou muito, né, dos nossos últimos anos aqui. Ela mudou muito. Então, a avaliação de desempenho, ela existe em função de ter a empresa um complemento de projeto de remuneração, depois que você tem a tua base sólida feita de remuneração na empresa, plano de cargos, carreiras e salários, atendendo o CLT, uma das verticais, que são os critérios, vai estar na avaliação de desempenho, tá? Então, é uma das verticais da remuneração, isso é importante. E aí, aquela remuneração, por exemplo, aquela avaliação de desempenho que você está fazendo, ela tem que ter um objetivo. Se você, por exemplo, não, eu só quero dar uma sentida na empresa. Não, se você quer sentir a empresa, a ferramenta é outra. Você vai fazer um estudo de clima, um outro treco assim. Participação nos lucros ou resultados tem a ver com avaliação de desempenho? Sim. Avaliação de desempenho também tem a ver, está intimamente ligado a programas de remuneração. Sim. Não está ligado a fazer pesquisa de clima na empresa. Não. E nem pode valer dinheiro para isso. Entendeu? Então, tem muita empresa que faz avaliação de desempenho e, no fundo, não sabe o que está querendo avaliar. Então, qual vai ser o uso daquela avaliação? Para que eu vou usar aquela avaliação? Qual é a aplicação que eu vou ter daquela avaliação, entendeu? Eu só quero saber para quê. Qual é o objetivo? E muitas vezes a gente faz avaliação, ou faz até pesquisa de clima e outras coisas, sem saber focar direito para que a gente está fazendo aquela avaliação. E olha só, a avaliação de desempenho, eu sempre falo assim, o objetivo dela você não vai ter, nenhuma empresa vai ter um profissional melhor se não tiver uma empresa, uma pessoa melhor. Nenhuma empresa vai ter um empregado melhor, um colaborador melhor, se não tiver uma pessoa melhor. Então, hoje a gente sempre focou no profissional, entendeu? Então vamos fazer a avaliação da área de tecnologia, se o cara sabe programar em Delphi, em C+, e não sei o que, a parte técnica. Mas a gente tem que olhar na avaliação de desempenho para a pessoa, entendeu? E este olhar para a pessoa é o que vai dar a expansão dela, até onde ela pode chegar. E isso é muito importante. Finalizando, o mais importante que eu considero numa avaliação de desempenho é a conversa entre o chefe e o subordinado. Às vezes a gente chega na empresa, eu já tive essa experiência, o cara trabalha lá há 30 anos, 20, 30 anos, falou para mim, nunca conversei com o meu chefe. Entendeu? Nunca sentou numa mesa para conversar com o chefe. Então, isso é o fundamental. Isso é o que vai aproximar as pessoas, né? São esses quesitos que são importantes. Porque a avaliação de desempenho mudou muito. Hoje você tem que fazer a avaliação sempre com o olhar na pessoa. Entendeu? Então, ela é um bom profissional ou um profissional que tem que melhorar nesses quesitos, mas talvez esses quesitos impactem ela melhorar como pessoa. Vou dar um exemplo simples, né? Você tem um quesito muito comum na avaliação de desempenho, que é o comprometimento. O que significa o comprometimento? Significa que aquela pessoa não falta, não atrasa, ela segue a regra do jogo. E aí, de repente, você tem aquela pessoa que toda hora tem falta, tem atraso, tal. Aí você conversa com ela na avaliação, o chefe conversa com ela, entendeu? E vai falar, você falta muito, tal. Se o chefe conversar com ela falando, olha, você falta muito, você atrasa muito e por isso eu te dei uma nota baixa, isso não vai provavelmente resolver. Agora, se o chefe abordar essa pessoa dizendo, olha, tá te faltando disciplina,
Entendeu? Porque eu vou ser obrigado a fazer um desconto aqui nessa sua pontuação da avaliação de desempenho por conta de você não ter disciplina. Você chega cada dia no horário, você sai cada dia no horário, você não segue a regra aqui do jogo. Você está entendendo? Então, de repente, você tira um negócio de falta e atraso e você leva para disciplina. Vocês estão entendendo a diferença de uma boa avaliação de desempenho? Não é falar de falta e atraso, é falar da disciplina. A disciplina é uma virtude humana. Para o cara resolver, para o teu empregado resolver o problema dele de falta e atraso, ele tem que resolver o problema dele de disciplina. E talvez outros aí que caibam em cada um, né? Cada um sabe onde o sapato aperta. Então, isso é o importante em programas de avaliação. Tá? E normalmente a avaliação de desempenho ela pode ser feita de forma isolada, ligada à remuneração sempre, mas ela pode ser acoplada a uma remuneração mais direta, inclusive por aumentos por mérito ou promoção, né? Isso é muito importante que você tenha, depois de estabelecido aí a base da tua construção do plano de cargos e salários, você desenvolver ferramentas para manter a parte de remuneração da empresa e todo o sistema de RH da empresa, como a gente fala, higienizado.